E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e vamos falar hoje de outro assunto ecológico. Nesse caso, biomas. Toda comunidade que chega no seu máximo de crescimento, se estabelece um local, eu posso considerar um bioma. Então vamos falar um pouco dos tipos de bioma mundial e dos biomas do Brasil. Estão prontos? Então vamos lá. E aí nessa figura você pode observar os biomas brasileiros, né? Você tem floresta amazônica, nós temos cerrado, mata atlântica, caatinga, floresta de coníferas. Então você tem bem, né, estabelecidas as florestas. Vamos falar um pouquinho de cada um agora. Vamos começar com a floresta amazônica. Talvez seja nosso grande patrimônio, que hoje ele não é tão bem explorado, né? Nós poderíamos estar explorando essa floresta amazônica tanto na procura de conhecimento de plantas medicinais. Então é uma floresta quente e úmida, com uma época chuvosa muito grande, e essa época é provocada pela evapotranspiração. Então toneladas de água são levantadas todos os dias, as nuvens não suportam toda essa água e ela decanta. Então é tradicional nesses locais, como no Brasil, as pessoas falarem: nós vamos sair de casa depois da chuva, porque vai chover em algum momento do dia, geralmente ao fim do dia, às 16 horas, 17 horas. E além disso, né, a biodiversidade desse local é importantíssima, é lindo, é uma cadeia alimentar enorme e altamente complexa, cheia de rios, igarapés, autossustentável, com uma grande diversidade de frutos e alimentos e plantas que são pouco explorados. Um dos problemas dessa região é o solo, é um solo pobre, mantido pela matéria orgânica que cai das folhas, ou seja, eu preciso de uma árvore estar derrubando folha para estar nutrindo o solo, para essa árvore pegar nutriente, continuar crescendo e derrubando folha. Uma floresta muito fechada, com pouca luminosidade interna, e a partir do momento que eu desmato, para criar, por exemplo, um pasto, quem fez isso vai ter que estar constantemente nutrindo o solo com adubação. Quando o custo-benefício de criar gado numa região ela acabar, eu não posso esperar uma sucessão secundária pós-desmatamento tão rápida. Por quê? Porque o solo é pobre. A chance dessa floresta reaparecer com a magnitude de comunidade clínica que foi um dia, levará centenas e até milhares de anos. Essa é uma grande preocupação do desmatamento da Amazônia. Se não chegar ninguém e plantar uma árvore de copa alta, aquela árvore, para chegar naquele solo pobre, vai demorar muito. E olha aí uma outra enorme importância da Amazônia, certo? São os rios fluviais que se formam na parte evaporável dessas nuvens, tá? Esses rios, eles são levados pelos ventos, eles vão encontrar uma barreira física, que é a Cordilheira dos Andes, que vão fazer com que ele volte pela região centro-oeste do Brasil, irrigue o Pantanal com chuvas e chegue na região sudeste. A região sudeste e o Pantanal, na mesma latitude em todo o mundo, eles deveriam ser desertos, mas no Brasil eles não são. Por que eles não são desertos? Por conta da floresta amazônica e da barreira da Cordilheira dos Andes. Cerrado, né? Nós estamos passando por uma época de muita queimada no Cerrado. É uma região de vegetação baixa e arbórea, onde tem muito material físico no solo, como alumínio e ferro. As plantas, eles têm caule retorcido, raízes adaptáveis a essas matérias, né, químicas no solo, como esses elementos pesados, e com vegetação, né, envolvendo gramínea e arbusto, e preparada para o fogo, tá certo? Então nunca aconteceu fogo, não. O cerrado ele é preparado pelo fogo, porque ele tem uma época de chuva e uma época de seca bem intensa. Tanto é que tem plantas com sementes que só vão germinar depois que o fogo passar. Então, para que essa dramatização? Não é essa a questão. Ele é acostumado com fogo, mas você vai me dizer que perca de grande parte do bioma
É o correto? Não, são pequenas queimadas que geralmente acontecem natural. Agora, quando você é homem, vem e queima o local, você perde o controle do local. E ao perder o controle com a diminuição das chuvas, pelo aquecimento global, o desmatamento da Amazônia, isso acarreta a perda da biodiversidade. Mata Atlântica, que é aquela mata pluvial, né, com a chuva interessante, uma mata fechada, de biodiversidade única, próxima do litoral do Brasil, né, uma mata praticamente exclusiva do Brasil, onde eu cerco, né, o litoral, e é uma mata que foi muito explorada desde a época do descobrimento. Se você observar na foto, essa mata ela vai do Rio Grande do Sul, cercando até ali, né, do Pará, ou seja, é uma mata linda, uma mata exuberante que foi cortada ao longo do tempo. Hoje existe pouquíssima quantidade dessa mata, uma mata de chuva regular, geralmente ligada à altitude, uma mata úmida, não tão quente quanto a Amazônia, por conta dessa altitude, mas uma mata importante, né, para a manutenção da biodiversidade do planeta. Já que nessas regiões eu formo os microclimas, e aí eu tenho um grupo de animais que só vive naquele microclima. E aí falar agora do nosso clima aqui do Nordeste, tá? Nosso bioma, chamado Caatinga, que significa pau branco, né? É uma planta, aqui a região não tem as 4 estações do ano bem definida, mas lembra lá das plantas caducifólias que eu falei? Essa planta também tem uma característica interessante, ela é uma planta xerófita. O que acontece? Quando tenho água, eu fico bem verdinho. O nordestino diz que o Nordeste está lindo, tudo verde, tem água, as plantas parecem que renascem. Então eu passo ali praticamente a pré-estação e a estação chuvosa, 4 meses. Tudo verdinho, tudo lindo. Aí quando para de chover, ao passar do tempo, essas plantas elas vão entrando em dormência, elas vão perdendo a folha. Então, no Nordeste, a pluviosidade ela não é tão baixa, mas a irregularidade ela é alta. Tem regiões que chove muito, regiões que chove menos. Essas plantas perdem as folhas xerofitamente, elas caem as folhas, entram em dormência e o tronco, né, o caule, ele fica esbranquiçado. Por isso o caatinga, pau branco, na verdade fica acinzentado. E aí você vê aquela região que parece ter uma região morta, que acabou de passar uma queimada e não tem nada. E não é verdade. Pampas gaúchos. E aí, lembra das pradarias? Essa é a nossa pradaria, né? Nós temos muito na região sul, uma região de certa altitude, onde eu tenho campos de gramíneas, ótimo local para criar gado. Lembra lá da Revolução Farroupilha na história? Ela aconteceu exatamente por venda de carne salgada, né? Era mais fácil, mais barato eu comprar carne do Uruguai, que também tem pampas, do que do Brasil. Então, essas são as nossas pradarias, né? Tem uma altitude, uma certa chuva, neve em determinados locais, vai ter geadas em determinados locais, e esse local ele vai ter esses campos para alimentação de herbívoros. Pantanal Mato-Grossense, né? O que é o Pantanal? Aí ele fica ali do lado do Cerrado, né? Também pega para o lado do Paraguai, que é a zona alagada do Cerrado. Interessante, né? A zona alagável do Cerrado é o Pantanal, aonde quando vem aquela chuva citada da Amazônia que bate na cordilheira e volta, e ela tem uma grande pluviosidade, ela dá uma enchente. Lembra um pouco aquela enchente do Nilo, né? O Nilo, quando ele enchia as bordas, né, esborrotava do rio, quando o rio voltava, ele tinha deixado toda a lateral altamente fértil. Aí todo mundo ia lá no Rio Nilo e plantava nas laterais, né? Porque o rio tinha transbordado fertilidade, por isso que as pessoas consideravam o Rio Nilo como um deus. O Pantanal também é a mesma coisa, né? Há um transbordamento, quem cria gado tem que levar isso para regiões mais altas, tá certo? Mas quando essa água volta, todo o solo ficou altamente fértil, cria a sua vegetação pastosa, né, as suas gramíneas, e aí aquele gado ele acaba tendo um grande valor nutricional.
Por isso que essa região, né, do Cerrado dos Pampas é muito utilizado para a criação de gado, exatamente por essa questão nutricional. Floresta de araucárias, que é a nossa floresta de coníferas. Não chegamos a ter pinheiros como no hemisfério norte, mas as nossas florestas em forma de cone são as araucárias, que estão em processo de extinção por conta do desmatamento. Essas plantas também não têm folhas abertas, né? São gimnospermas, formam frutos secos, né, não cobertos por endocarpo, e nesse caso as folhas são em forma de fio para caso neve não pesar dentro dela, né? É característica da região sul, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Florestas de cocais, bem característico do Maranhão. E aí eu posso até dizer que ele é uma zona de transição, porque o Maranhão ele tem, né, a caatinga maranhense, tem as zonas de cocais, né, que são representadas pelos buritis, que é uma zona alagada com esses plantas que formam esses coquos secos, né? E aí depois eu vou ter a floresta amazônica, é um local altamente explorável, com muita riqueza em biodiversidade, que formam essas sementes que são exploradas, né? Eu tenho lá o ribeirinho, eu tenho lá aquela pessoa que junta esses cocais, esses cocos, nesse alimento de larva chamada Congo, e é um bioma bem estabelecido aqui do Brasil. Mangues, né? Uma discussão muito grande da importância do manguezal, nossos estuários, o Brasil, né? O Egito e as regiões aí do Laos, né? Do Vietnã, são as regiões que têm mais manguezais do planeta, né? Aqui no Ceará tem muitos manguezais. Todo o aporte, o delta de um rio, quando o rio chega no mar, o delta, a abertura daquele rio, aqui no Brasil, forma um manguezal com plantas bem específicas, que é a planta do mangue. Você tem um solo alagado, quando a folha cai, ela se decompõe, então é um solo praticamente anaeróbico. Essa planta, ela não respira o ar do solo, né? Ela se obriga a fazer uma raiz curva que coloca, né, a raiz para fora, chamada raiz pneumatófila. Ela captura o ar atmosférico. Essas raízes são altas pela variação da maré todos os dias. Essa maré sobe e desce. Isso é interessante, essas raízes altas, elas servem como abrigo para animais marinhos, muitas vezes tubarões que vêm para aquele local colocar seus ovos. Aquele local serve de proteção para peixes, para larvas de lagosta, larva de camarão. Então, você pensar naquele local como um local explorável economicamente, desmatável, é uma perca irreparável para a biota marinha da zona do talude continental. Eu não posso pensar em desmatar uma região que na verdade é um enorme e grande berçário. Bem, gente, esse foi um pequeno comentário sobre esses biomas. Eu não quis me ater muito, né? Eu só quis dar aí para ti uma pincelada entre a biodiversidade e a localização desses indivíduos, desses animais, dessas comunidades clínicas. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.